Bom, pessoal, vamos para mais uma aula de eletrodinâmica e, na aula de hoje, aprenderemos o que são receptores elétricos. Veremos que esses dispositivos possuem características bastante análogas às características dos geradores elétricos, porém com funções completamente diferentes. É que os geradores elétricos tinham como função principal converter energia não elétrica em energia elétrica. Por outro lado, os receptores elétricos desempenham a função inversa. Eles objetivam transformar energia elétrica em energia não elétrica, ou seja, em qualquer outra forma de energia. Daí o exemplo que pusemos na capa da aula de hoje. Temos aqui um ventilador conectado a uma fonte de tensão, que fornecerá a esse aparelho uma certa quantidade de energia elétrica. Parte dessa energia será utilizada pelo motor deste ventilador para convertê-la em energia mecânica de rotação das hélices. Transformamos, portanto, energia elétrica em energia não elétrica. Dentro dessa perspectiva, possuímos dois tipos de receptores elétricos. O primeiro tipo é o receptor passivo, que transforma a energia elétrica recebida integralmente em energia térmica, ou seja, calor. Como principal exemplo, temos os resistores, que, como vimos anteriormente, por efeito Joule, dissipam a energia elétrica na forma de calor. Portanto, temos como esquema o seguinte: para o receptor passivo, a energia elétrica que chega ao receptor é convertida apenas em energia térmica. Não temos nenhuma outra modalidade de energia. Por outro lado, os receptores ativos conseguem fazer a conversão da energia elétrica em outra forma de energia que não seja somente a energia térmica. Como exemplo, temos os famosos motores elétricos, que transformam parte da energia elétrica recebida em energia cinética de rotação, que nada mais é que energia mecânica. É o exemplo do ventilador que mencionamos agora há pouco. Esse aparelho eletrodoméstico recebe energia elétrica e nós temos a conversão final em energia não elétrica. Afinal, temos a energia mecânica relacionada ao giro das hélices. Portanto, temos realmente energia cinética de rotação. É normal que os motores elétricos aqueçam um pouco. Então, essa conversão não possui um rendimento de 100%. Nós sempre temos algumas perdas, geralmente por efeitos térmicos, né? O aquecimento do motor, por exemplo. Então, além dessa conversão de energia elétrica em energia não elétrica, nós temos também algumas perdas que são consideradas. A partir de agora, iniciaremos uma investigação de como o receptor elétrico consegue fazer essa conversão de energia elétrica numa energia que não seja elétrica. Para tanto, precisamos nos lembrar um pouco da eletrostática. Se considerarmos o sentido real da corrente elétrica, em que temos movimento ordenado de elétrons, cargas negativas, portanto, entendemos que as cargas elétricas partem do menor potencial para o maior potencial
elétrico. Temos aqui um potencial menor, que é o potencial VB. Note que temos à esquerda um potencial VA maior que VB. Portanto, esta carga negativa será direcionada de VB para VA. Note que a força elétrica realmente aponta para a esquerda. Esse é um deslocamento espontâneo. Note que o campo elétrico é direcionado sempre do maior para o menor potencial. Portanto, o campo elétrico aponta para a direita. E temos como conclusão que as cargas negativas possuem deslocamento espontâneo no sentido inverso ao do campo elétrico. E aprendemos também na eletrostática que o trabalho dessa força elétrica nada mais é que o produto da carga elétrica envolvida pela tensão elétrica, também compreendida como diferença de potencial. Nesse caso, o potencial inicial é VB e o potencial final é VA. Teríamos então que a DDP é de VB menos VA. 2 aulas atrás tivemos conclusões importantíssimas advindas dessas observações. Note que temos aqui um esquema de um gerador elétrico conectado a um certo condutor. Observamos que esse gerador elétrico possui um polo negativo e um polo positivo, ou seja, uma região de menor potencial e uma região de maior potencial elétrico. No circuito externo, nós aprendemos que as cargas negativas se afastam do menor potencial e se aproximam do maior potencial. Portanto, temos esse fluxo ordenado de cargas elétricas em movimento completamente espontâneo. A fim de que esse sentido de percurso seja mantido fixo, as cargas elétricas precisarão atravessar este gerador obedecendo esta trajetória. O problema é que neste campo nós temos as cargas elétricas partindo de um polo positivo de maior potencial e chegando a um polo negativo de menor potencial. Veja que esse é um movimento não espontâneo, também chamado de forçado. Por isso, aprendemos que o gerador elétrico precisava consumir alguma forma de energia para realizar esse trabalho forçado. Então, sem essa fonte externa de energia, não conseguiríamos realizar este movimento de cargas no interior do gerador. No entanto, nada disso é novidade. Analisaremos agora um caso bastante curioso. E se, no lugar do condutor, pusermos um dispositivo cuja polaridade seja invertida em relação ao gerador previamente estudado? É que nós vimos na aula passada sobre a associação de geradores que, se quiséssemos adicionar um gerador em série neste circuito, precisaríamos obedecer esta mesma polaridade. Ou seja, imagine, temos aqui um novo gerador. Esse gerador precisa obedecer essa sequência de polaridade. Ou seja, aqui teríamos um polo positivo e aqui teríamos um polo negativo. Agora, o que queremos para um estudo novo é inserir um aparelho, um dispositivo, que ele tenha polaridade invertida a essa previamente estabelecida pelo gerador original. Ou seja, queremos que aqui tenhamos um polo negativo e aqui tenhamos um polo positivo. Veja, portanto, que temos polo negativo conectado imediatamente ao polo negativo e temos polo positivo conectado imediatamente ao polo positivo.
é o que pusemos neste esquema. Polo negativo conectado ao negativo, polo positivo conectado ao positivo. Perceba, este elemento daqui realmente é o gerador elétrico desta associação. Isto porque estas cargas, neste trajeto, estão se movendo para a esquerda e o campo elétrico também aponta para a esquerda. Esse é um movimento forçado. O natural é que as cargas negativas tenham sentido oposto ao do campo elétrico. Portanto, este dispositivo consome alguma energia que não seja elétrica a fim de transformá-la em elétrica para que as cargas possam se movimentar nesse circuito de forma perfeita. Note que as cargas negativas partem deste menor potencial e elas estão direcionadas a um outro dispositivo que também possui um polo negativo aqui, e isso não é espontâneo. Quer dizer, então, que esse movimento, neste trecho do circuito, só foi possibilitado por um movimento forçado pelo gerador. Afinal, não é natural que essas cargas venham para esse polo negativo. Veja que, no interior desse novo dispositivo, nós temos a carga elétrica negativa movendo-se para a direita, do polo negativo para o polo positivo, num sentido contrário ao do campo elétrico estabelecido entre esses terminais. Esse é, portanto, um movimento espontâneo. O trabalho não é mais forçado. O trabalho não é negativo. Neste caso, o trabalho é positivo. E, ao sair desse dispositivo, a carga elétrica se afasta deste polo positivo, que não é espontâneo também. Não é um movimento espontâneo. É um movimento forçado pelo gerador aqui de baixo, a fim de que esta carga se aproxime do maior potencial do gerador. Portanto, nas imediações desse dispositivo, tivemos movimentos forçados, mas em seu interior tivemos um movimento espontâneo pelo fato de que o movimento das cargas é oposto ao sentido do campo. Quer dizer, então, que a força elétrica naquela região realiza um trabalho positivo, conforme mencionamos. Quer dizer que, em vez de esse dispositivo, tal qual o gerador, que tem um trabalho negativo e, portanto, retira uma forma de energia para transformá-la em energia elétrica, esse dispositivo tem um saldo energético. Em vez de transformar energia não elétrica em energia elétrica, portanto, esse dispositivo será capaz de transformar a energia elétrica em outra forma de energia. E essa é a definição de um receptor elétrico. Esse dispositivo é um receptor elétrico, portanto. Note que, no sentido real da corrente elétrica, a carga sai do polo negativo do gerador a fim de chegar ao seu polo positivo. Para o receptor, temos a situação inversa. A carga sai do polo positivo e a ideia é que chegue ao polo negativo, conforme podemos observar. Esse é, portanto, o esquema final de um receptor elétrico. Nós temos, em suas imediações, movimentos forçados pelo gerador que está acoplado a ele. Isso porque não é natural, não é espontâneo que essas cargas elétricas se aproximem de um polo negativo, nem que essas mesmas cargas se afastem deste polo positivo. Porém, no interior do dispositivo, nós temos um movimento espontâneo, do polo negativo para o polo positivo.
Veja que este movimento realmente tem sentido oposto ao do campo elétrico entre esses terminais, uma vez que o campo elétrico sempre é direcionado do polo positivo para o polo negativo, da região de maior potencial para a região de menor potencial elétrico. Sabemos que a diferença de potencial do circuito externo é chamada de tensão elétrica, representada pela letra U. Sabemos também que a diferença de potencial entre os polos do gerador é chamada de força eletromotriz, representada pela letra grega epsilon. E, a partir de agora, a diferença de potencial entre os polos do receptor será chamada de força contra-eletromotriz, que representaremos por epsilon', para que possamos diferenciá-la da DDP entre os terminais do gerador. Temos, portanto, nesse esquema, uma conclusão muito importante. Lembre-se, para o gerador, aprendemos que o trabalho da força elétrica é a mesma coisa que a carga que o atravessa multiplicada pela força eletromotriz, ou seja, pela DDP entre seus terminais. Para o circuito externo, o trabalho da força elétrica é a mesma coisa que a carga que o atravessa multiplicada por sua DDP, chamada de tensão elétrica. Para o receptor, seguimos uma lógica semelhante. O trabalho da força elétrica é a mesma coisa que a carga que o atravessa multiplicada por sua diferença de potencial, chamada de força contra-eletromotriz. Se isolarmos essa força contra-eletromotriz, teremos então que ela será a mesma coisa que o trabalho da força elétrica dividido pela quantidade de carga envolvida nesse processo. Se tivermos, por exemplo, um receptor de 10 volts, é porque nós temos 10 joules convertidos em uma nova forma de energia para cada coulomb de carga elétrica que temos aqui. Tranquilo? Note também que a força contra-eletromotriz só é chamada assim porque nós precisamos forçar a passagem dos elétrons até que eles cheguem ao interior do receptor. Veja, temos aqui uma força eletromotriz e, de forma espontânea, as cargas saem daqui e, de forma forçada, elas chegam até esse dispositivo chamado de receptor. Por isso que essa DDP é chamada de força contra-eletromotriz. Os receptores ideais são aqueles que aproveitam integralmente a energia lançada pelo gerador ao circuito elétrico. Quer dizer, então, que o receptor ideal é aquele que tem um rendimento 100%, ou seja, toda a energia elétrica foi transformada em energia não elétrica. Quer dizer, então, que a potência total será totalmente aproveitada como potência útil e, portanto, são iguais. Note que nesse circuito nós temos um gerador real. Quer dizer, então, que nós temos uma potência total que nós aprendemos a calcular 2 aulas atrás. Essa potência total é a mesma coisa que a força eletromotriz multiplicada pela corrente elétrica que atravessa esse gerador. Note que, por possuir uma resistência interna, nós teremos uma potência dissipada por tal resistência e calculávamos como o produto dessa resistência pela corrente elétrica ao quadrado. Portanto, o que chegava ao circuito externo era uma potência útil, e essa potência útil é a mesma coisa que a tensão elétrica do circuito externo multiplicada pela corrente. Note que essa potência útil para o receptor
é a potência total que chega até ele. Então, vamos apagar tudo isso para que agora nós tenhamos uma interpretação relacionada ao receptor. A potência útil relacionada ao gerador é agora a potência total que chegará até o receptor. E o interessante é que, para o receptor, nós aprendemos que o trabalho da força elétrica é a mesma coisa que a carga multiplicada por sua diferença de potencial, que é a força contra-eletromotriz. Note que nós sabemos que essa carga elétrica é relacionada à corrente elétrica. Afinal, a corrente nada mais é que a carga que atravessa determinada região dividida pelo intervalo de tempo em que isso acontece. A carga elétrica, portanto, será a corrente multiplicada pelo intervalo de tempo. Vamos lá. Vamos pegar esta relação e inseri-la aqui. O trabalho da força elétrica será a mesma coisa que a carga, que é a corrente multiplicada pelo intervalo de tempo, e multiplicamos isso pela força contra-eletromotriz. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse intervalo de tempo e jogá-lo para o outro lado da equação, fazendo meios pelos extremos. Teremos então que o trabalho da força elétrica dividido pelo intervalo de tempo será a mesma coisa que a força contra-eletromotriz multiplicada pela corrente elétrica. Perceba, este quociente do trabalho da força elétrica dividido pelo intervalo de tempo é a mesma coisa que a potência. E, nesse caso, é a potência utilizada pelo receptor elétrico. Portanto, para ele, esta é uma potência útil, beleza? E essa potência útil, como podemos ver, é calculada como o produto da força contra-eletromotriz pela corrente elétrica que atravessa esse receptor, beleza? Então, a potência que antes chamávamos de útil, agora é para o receptor a potência total, pois é a potência que chega para ser aproveitada pelo receptor elétrico. E, se esse rendimento for de 100%, se considerarmos o receptor como ideal, toda esta potência total será convertida aqui em potência útil para o sistema, ou seja, toda a energia elétrica será transformada em energia não elétrica. Como temos uma igualdade entre a potência total e a potência útil, e sabemos que a potência total é a tensão elétrica multiplicada pela corrente, e sabendo também que a potência útil é a mesma coisa que a força contra-eletromotriz multiplicada pela corrente, podemos cortar a corrente elétrica em ambos os lados da equação. Chegamos na conclusão, portanto, que, para o receptor ideal, a tensão elétrica do circuito externo é a mesma coisa que a força contra-eletromotriz do receptor. A seguir, nós temos uma representação de um circuito simples contendo um gerador e um receptor ideal, considerando o sentido convencional da corrente elétrica, em que, a partir do gerador, a corrente sai do polo positivo e chega ao polo negativo. Para o receptor, nessa situação convencional, a corrente elétrica sempre vai chegar ao polo positivo e vai sair do polo negativo, beleza? É uma forma de diferenciar os geradores e os receptores num circuito elétrico. Para o gerador, nós temos a recepção da corrente pelo polo negativo, como podemos perceber, e o receptor recebe a corrente pelo polo positivo. Nunca se esqueça disso. Temos aqui
a curva característica do receptor ideal. Considerando um gráfico da tensão elétrica pela corrente, a força eletromotriz é sempre igual à tensão elétrica do circuito externo. Quer dizer, então, que temos sempre o mesmo valor de força contra eletromotriz e de tensão elétrica, consequentemente. Na prática, os receptores ideais não existem. É que durante a travessia pelo receptor, as cargas elétricas se chocam com as partículas existentes no próprio receptor, perdendo parte da energia elétrica recepcionada por efeito Joule, como se fosse um resistor. Teremos então uma certa liberação de energia elétrica na forma de calor, justamente o que diz o efeito Joule, não é? E como discutimos alguns minutos atrás, realmente os motores elétricos esquentam, e esse aquecimento é devido ao efeito Joule por conta das cargas se chocando contra as partículas existentes no receptor. A resistência à passagem das cargas pelo receptor é chamada de resistência interna do receptor, que nós representamos por R'. É exatamente o mesmo procedimento que temos para os geradores, que possuíam, se forem geradores reais, uma resistência interna que nós chamávamos de R'. Agora, para o receptor, nós temos uma resistência interna que chamamos de R'. Os receptores reais, portanto, recebem uma quantidade de energia elétrica total relacionada à potência total e parte dessa energia é aproveitada a fim de que o receptor a transforme em energia não elétrica relacionada à potência útil, que de fato é utilizada e aproveitada pelo receptor, e uma parte da energia é dissipada, relacionada à potência dissipada pela resistência interna do nosso receptor. A potência total é, portanto, a potência útil mais a potência dissipada. Veja que a potência dissipada por um resistor qualquer é a mesma coisa que a sua resistência vezes a corrente elétrica ao quadrado. O que fazemos aqui é uma adaptação. A potência dissipada pela resistência interna do receptor será a mesma coisa que essa mesma resistência interna multiplicada pela corrente elétrica ao quadrado. Temos então todas as potências envolvendo o receptor elétrico. A potência total que foi mandada pelo circuito, a potência útil que foi aproveitada pelo receptor e a potência dissipada pelo mesmo. Isso nos leva a uma conclusão muito bacana, pois se a potência total, que é a mesma coisa que a tensão elétrica vezes a corrente, é igual à potência útil, que é a mesma coisa que a força contra a eletromotriz vezes a corrente, mais a potência dissipada, que é a resistência interna multiplicada pela corrente elétrica ao quadrado, nós temos que esta tensão elétrica, que está no termo da esquerda, é maior que a força contra a eletromotriz, que está no termo da direita, e é somado a outro termo, né? Como esse aqui é o total, então a tensão elétrica para um receptor real é maior que a força contra a eletromotriz. Isso é interessante, pois aprendemos na aula sobre geradores que, para o gerador real, a força eletromotriz é maior que a tensão elétrica mandada para o circuito externo. Portanto, unindo todas essas informações, a força eletromotriz do gerador
é maior que a tensão elétrica do circuito externo, que é maior que a força contra-eletromotriz do receptor ideal. A seguir, temos uma representação de um circuito simples, que contém agora um receptor real, considerando o sentido convencional da corrente elétrica. Ou seja, como aprendemos, o gerador recebe a corrente pelo polo negativo e o receptor recebe essa corrente pelo polo positivo. Aprendemos agorinha uma relação importantíssima. Para essa situação de um circuito elétrico contendo um gerador real e um receptor também real, a força eletromotriz do gerador é maior que a tensão elétrica do circuito externo, que é maior que a força contra-eletromotriz do próprio receptor real. Se nós tivermos um circuito elétrico contendo um gerador e um receptor e não soubermos imediatamente qual é qual, precisamos olhar somente para os valores de DDP de cada um. Por exemplo, se esse carinha tem 50 volts e esse é 30 volts, e você analisa que nós temos polo positivo com polo positivo e polo negativo com polo negativo, é porque um deles é gerador e o outro é receptor. E pela relação que aprendemos agora há pouco, a força eletromotriz é sempre maior que a força contra-eletromotriz. Identificando que aqui temos 50 volts e aqui temos 30 volts, este é o nosso gerador, pois ele possui o maior valor de DDP entre seus terminais, enquanto que este atua como receptor, pois possui entre seus terminais um menor valor de diferença de potencial. Observe, se nós tivéssemos uma situação inversa, em que este coleguinha tem 100 volts, por exemplo, e este tenha 70 volts, este colega daqui passaria a se comportar como um gerador, e daí a corrente elétrica não teria mais o sentido horário para esse circuito. A corrente elétrica seria invertida. Nós teríamos a corrente partindo daqui, do polo positivo desse carinha, e chegando ao seu polo negativo. Por outro lado, a corrente acompanhando esse fluxo chegaria ao polo positivo deste colega, que passaria a se comportar como receptor e sairia do seu polo negativo, a fim de se estabelecer o sentido anti-horário neste circuito elétrico. Sabendo de tudo isso, podemos descobrir agora a equação característica do receptor real. Nós sabemos que para esse tipo de receptor, a potência total é a mesma coisa que a potência útil mais a potência dissipada. Veja que esta potência total é a mesma coisa que a tensão elétrica do circuito externo multiplicada pela corrente que o atravessa. A potência útil é a mesma coisa que a força contra-eletromotriz multiplicada pela corrente elétrica. E somamos isso à potência dissipada, que é a mesma coisa que a resistência interna do receptor multiplicado pela corrente ao quadrado. Veja que corrente ao quadrado é a mesma coisa que corrente vezes corrente. E isso nos leva a eliminar, nesta equação, a corrente elétrica nos termos em que nós temos esta repetição. Podemos eliminar esta corrente e esta corrente. Temos, portanto, a equação característica do receptor. A tensão elétrica do circuito externo será a mesma coisa que a força contra-eletromotriz mais a resistência interna do receptor multiplicada por sua corrente elétrica.
esta equação é válida para qualquer receptor real. Através disso, vamos agora simular uma situação em que temos um gerador real associado a um receptor também real. Note que temos nesse circuito elétrico uma pilha de 42 volts e resistência interna 2 ohms. Temos também outra pilha de 23 volts e resistência interna 1 ohm. Note também que nestas pilhas o polo positivo, que é esse traço maior, é representado pela cor laranja, enquanto o polo negativo é representado pela cor preta. Veja que temos polo positivo ligado a polo positivo e polo negativo relacionado a polo negativo. Quer dizer, então, que uma dessas pilhas funciona como um gerador e a outra funciona como um receptor. Veja, aprendemos que para esse tipo de circuito, a força eletromotriz é maior que a força contra-eletromotriz. Portanto, o nosso gerador terá 42 volts e o nosso receptor terá 23 volts. Isso quer dizer, então, que no sentido convencional, a corrente elétrica parte do polo positivo do gerador, a fim de retornar ao seu polo negativo. E se fecharmos esse circuito, realmente é isso que acontece, estabelecendo-se aqui uma corrente elétrica no sentido horário. Note também que, se medirmos a tensão elétrica que chega ao circuito externo, ela tem um valor que é intermediário à força contra-eletromotriz e à força eletromotriz. Veja, a força eletromotriz, nesse caso, é de 42 volts. A tensão do circuito externo é de 29,33 volts e a força contra-eletromotriz do receptor é de 23 volts. Realmente, a força eletromotriz é maior que a tensão elétrica do circuito externo, que é maior que a força contra-eletromotriz do nosso receptor. Perceba também que se nós aumentarmos essa DDP, a fim de que ela supere esses 42 volts, o receptor passará a se comportar como gerador e o gerador previamente será agora um novo receptor. Veja só, aumentamos aqui a tensão elétrica. Note que esse aumento de tensão elétrica, chamada de força contra-eletromotriz, faz também com que a corrente elétrica diminua um pouco de intensidade, né? Veja agora, se chegarmos exatamente em 42 volts, não teremos mais corrente elétrica. Faz sentido, né? Aqui, nesse caso, nós teríamos a força eletromotriz igual à força contra-eletromotriz, o que é um absurdo. E aqui, se superarmos os 42 volts, veja que agora esta pilha da direita se comporta como um gerador elétrico, e a corrente elétrica parte de seu polo positivo a fim de chegar ao seu polo negativo. O de 42 volts agora é um receptor, pois recebe a corrente elétrica pelo polo positivo. Muito bem. Tal qual o rendimento do gerador elétrico, o rendimento do receptor, representado pela letra grega eta, nada mais é que a razão entre a potência útil, ou seja, a potência aproveitada pelo receptor, e a potência total. Apenas precisamos considerar que a potência útil é a mesma coisa que a força contra-eletromotriz multiplicada pela corrente elétrica, enquanto que a potência total é a mesma coisa que a tensão elétrica do circuito externo multiplicada pela corrente. Podemos eliminar corrente com corrente e encontramos, portanto, que o rendimento do receptor é a mesma coisa que a força
contra-eletromotriz dividida pela tensão externa do circuito. Vamos resolver juntos a seguinte questão. O esquema mostra um motor elétrico submetido a uma tensão de 120 volts, sendo percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 4 amperes. Na letra A, queremos determinar a força eletromotriz do motor. Note que temos, realmente, um receptor elétrico. Afinal, a corrente elétrica é recebida pelo polo positivo desse dispositivo. E é assim que aprendemos a identificar um receptor elétrico. Veja, para um receptor, sabemos que sua equação característica é a mesma coisa que a tensão elétrica externa do circuito. Isso vai ser a mesma coisa que a força contra-eletromotriz mais a resistência interna do receptor multiplicada pela corrente que o atravessa. Veja que a questão já determinou que a tensão externa é de 120 volts. Temos, então, 120 igual a força contra-eletromotriz que desejamos descobrir. Podemos repeti-la, portanto. Note pela figura que a resistência interna do receptor é igual a 5 ohms e a corrente elétrica que o atravessa corresponde a 4 amperes. Temos, então, 120 igual a força contra-eletromotriz, 5 vezes 4 é 20. Temos, portanto, que a força contra-eletromotriz é a mesma coisa que 120 menos 20. Temos como resultado que a força contra-eletromotriz é igual a 100 volts. A letra B deseja determinar o seu rendimento. Como sabemos, o rendimento de um receptor é a mesma coisa que a sua força contra-eletromotriz dividida pela tensão elétrica. Encontramos que a força contra-eletromotriz é de 100 volts, enquanto que a DDP do circuito externo é de 120 volts. Essa divisão tem um resultado aproximado de 0,83. E nós sabemos que, se multiplicarmos por 100, isso corresponde a um rendimento de 83%. Note que a equação característica do receptor real é bastante semelhante a uma função de primeiro grau crescente. Crescente, uma vez que o seu coeficiente angular é acompanhado pelo sinal positivo. Note que nessas equações podemos efetuar algumas comparações. Por exemplo, o nosso U, que é a tensão elétrica, corresponde ao Y, que ocupa o eixo vertical do plano cartesiano. Nós temos também que o ε', que corresponde à força contra-eletromotriz do receptor, está para o coeficiente linear da equação de primeiro grau. R' corresponde ao nosso A, que seria o coeficiente angular da função, e temos também a corrente elétrica desempenhando o papel de x. Afinal, podemos mudar a corrente elétrica. Ela é uma de nossas variáveis e, portanto, ocupará o eixo horizontal do plano cartesiano. Lembre-se que na função de primeiro grau, nós temos o b nesta posição daqui. É o coeficiente linear. A função parte desse ponto. Com esse formato, pois trata-se de uma função crescente. Adaptando todos os termos que encontramos, temos essa curva como característica para o receptor real. Note que este ponto nos entrega o coeficiente linear, ou seja, a força contra-eletromotriz. Veja que, então, a tensão elétrica cresce conforme nós aumentamos também
o valor de corrente elétrica neste circuito. São grandezas diretamente proporcionais, vão crescendo cada vez mais. O legal é que a partir de agora podemos identificar o dispositivo elétrico do circuito através de seu gráfico. Para o receptor real, nós temos essa equação característica. A tensão do circuito vai ser a mesma coisa que a força contra-eletromotriz mais a sua resistência interna vezes a corrente elétrica, e a curva é desta maneira. Quando consideramos o gerador também real, considerando um gráfico da tensão pela corrente e sabendo que a sua equação característica corresponde a tensão elétrica igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente, nós tínhamos que o seu gráfico era uma reta decrescente que partia da força eletromotriz até a corrente de curto-circuito. E, se pensarmos direitinho, aprendemos que para o resistor elétrico qualquer, ou seja, para o receptor passivo, o gráfico da tensão pela corrente elétrica resultava da primeira lei de Ohm. A DDP, entre os seus terminais, vai ser a mesma coisa que sua resistência elétrica multiplicada pela corrente que o atravessa. Portanto, nesse gráfico, nós temos uma reta crescente que parte da origem. E o bacana, pessoinhas, é que esses gráficos têm formatos diferentes, comportamentos diferentes, e podemos analisar para cada um deles a tangente do ângulo de inclinação. Para o gerador real, a tangente de θ correspondia à sua resistência interna. Para o resistor qualquer, a tangente de θ correspondia ao valor de sua resistência elétrica. Vamos fazer o mesmo agora para o receptor real. Vamos considerar este ângulo de inclinação e, para isso, precisaremos deste cateto e deste cateto. Afinal, aquele lado oposto ao ângulo de 90 graus é a hipotenusa. Veja, este cateto daqui corresponde ao valor de tensão final menos a sua força contra-eletromotriz. Este daqui seria a corrente elétrica menos zero, que corresponde à sua própria corrente elétrica. Veja então que a tangente de θ vai ser a mesma coisa que o cateto oposto, que é a mesma coisa que a tensão menos a força contra-eletromotriz, e dividimos isso pela corrente elétrica. Veja que legal! Se nós pegarmos a equação característica do receptor, nós temos U igual a ε' mais R' vezes I. Se jogarmos esse ε' para o outro lado, teríamos U menos ε'. E deixando essa resistência R' sozinha, nós podemos pegar a corrente elétrica e trazê-la para o lado esquerdo da equação. Veja que esse termo aparece aqui também. Isso quer dizer que a tangente de θ é a mesma coisa que a resistência interna do nosso receptor. E esta é a relação que nós colocamos aqui. Podemos agora fazer mais uma questão. A DDP nos terminais de um receptor varia com a corrente, conforme o gráfico a seguir. A força contra-eletromotriz e a resistência interna desse receptor são, respectivamente. Veja que temos aqui dois pontos para esse gráfico. Vamos chamá-los de ponto 1 e ponto 2. Para o ponto número 1, vamos aplicar a equação característica do receptor. Veja que a tensão elétrica nesse ponto é de 22 volts. A força contra-eletromotriz não conhecemos e a resistência interna também não, mas ali a corrente elétrica é de 2 amperes.
Veja que para o ponto 2, se aplicarmos também a equação característica do receptor, teremos que a tensão elétrica é de 25 volts, repetimos a força contra a eletromotriz, temos aqui o R' e a corrente agora é de 5 amperes. Temos, pessoal, um sistema de equações. Podemos colocá-las uma abaixo da outra para que nós possamos estudar alguma maneira de resolvê-lo. Aqui nós tínhamos 2 vezes R', não é mesmo? Então, 2 vezes R'. Aqui embaixo, 25 igual a ε'linha mais 5 vezes R'. Ótimo! Temos aqui um sistema de equações, temos várias maneiras para resolvê-los, e aqui nós podemos somar essas duas equações com uma estratégia muito básica. Eu quero eliminar um desses termos, ou R' ou E'. Veja que fica mais fácil eliminar o E' se multiplicarmos a primeira equação, por exemplo, por menos 1. Teríamos aqui menos 22, menos E', e agora menos 2 R'. Não confundir, aqui é um sinal de menos, né? Menos com mais é menos. Legal. 25 menos 22, no lado esquerdo, teríamos 3. ε'linha menos ε'linha podemos eliminar. É a mesma coisa que zero. Veja que 5R' menos 2R' é a mesma coisa que mais 3R'. Quer dizer, então, que a nossa resistência interna é 3 dividido por 3, que é a mesma coisa que 1 Ω. Agora que sabemos a resistência interna, podemos encontrar o valor da força contra a eletromotriz, substituindo esse valor da resistência em qualquer uma das equações. Vamos utilizar a segunda. Veja que teríamos, então, 5 vezes 1, passando para o outro lado, né? Menos 5 vezes 1, que é menos 5. Então, a força contra a eletromotriz é a mesma coisa que 25 menos 5, ou seja, 20 volts. Podemos marcar, então, a letra C de cirrose, onde a força contra a eletromotriz é de 20 volts e a resistência interna é de 1 Ω apenas. Os receptores elétricos podem ser associados em série, em paralelo e também de forma mista, e as regras para essas associações são as mesmas que aprendemos na aula anterior para os geradores. Então, os métodos são equivalentes. Agora que sabemos de tudo isso, podemos estudar a lei de Ohm-Pouillet generalizada. Lembre-se que na aula sobre geradores, encontramos que a lei de Ohm-Pouillet significava dizer que a corrente elétrica é a mesma coisa que a força eletromotriz do gerador dividida pela resistência equivalente do circuito externo mais a resistência interna do gerador. Na aula anterior, sobre associação de geradores, vimos que este epsilon pode ser também a força eletromotriz do gerador equivalente. E aqui nós teríamos também uma resistência interna equivalente. A ideia é adaptar a lei de Ohm-Pouillet para receptores também, seja um receptor ou vários receptores em que temos o receptor equivalente. Vamos considerar um circuito elétrico constituído por um único gerador, um único receptor e um único resistor também. Note que aqui já definimos que esse será o gerador de força eletromotriz e de resistência interna R. Aqui temos o resistor externo, representado por R maiúsculo. Temos aqui um receptor de força contra a eletromotriz e resistência interna R'. O que precisamos perceber é que a corrente elétrica parte do polo positivo do gerador a fim de retornar ao seu polo negativo, o que estabelece o sentido da corrente elétrica através desse circuito. Veja que esse elemento
realmente recebe a corrente pelo polo positivo, então trata-se realmente de um receptor. Temos então a corrente elétrica circulando pelo circuito. Note que entre os pontos A e B nós temos o gerador. Quer dizer então que entre esses pontos nós teremos uma DDP que podemos chamar de UAB, e esta DDP foi estabelecida pelo gerador elétrico desta associação. Quer dizer, então, que é essa DDP que será estabelecida também para o circuito externo. E por falar nesse circuito externo, identificamos entre os pontos B e C uma DDP relacionada a um resistor. Temos, portanto, aqui uma DDP UBC. E entre os pontos C e D, nós temos um receptor real. Temos aqui uma DDP, então, chamada de UCD. Pessoal, note que, se nós tivéssemos somente o gerador e o resistor, por exemplo, esta DDP seria a mesma DDP que o UBC. E se tivéssemos somente o gerador e o receptor, essa DDP daqui seria igual a essa. Porém, nós temos agora dois elementos diferentes no circuito externo. Como eles são percorridos pela mesma corrente elétrica, podemos até dizer que eles estão em série. E isso nos faz pensar que essas duas DDPs podem ser somadas, de tal forma que teríamos o BC mais o CD. E essas duas DDPs foram estabelecidas a partir da DDP aplicada pelo gerador. Podemos dizer, então, que o AB é a mesma coisa que o BC mais o CD. Veja que esta DDP contempla o gerador elétrico. E sua equação característica diz que U, que é a tensão elétrica entre esses pontos, é a mesma coisa que a força eletromotriz menos sua resistência interna vezes a corrente elétrica. Entre os pontos B e C temos um resistor, e pela primeira lei de Ohm, a tensão elétrica ali será a mesma coisa que a resistência do resistor multiplicada pela corrente elétrica que o atravessa. Somamos, por fim, com a tensão elétrica entre os pontos C e D, em que temos o nosso receptor elétrico real. E a sua equação característica é tal que a tensão elétrica é igual à sua força contra-eletromotriz mais a sua resistência interna vezes a corrente. Vamos reorganizar essa equação. Essa força contra-eletromotriz podemos jogar para o lado esquerdo. Ela vai com inversão de sinal, não é mesmo? Veja que esse R vezes I podemos jogar para o outro lado. Ele também vai com inversão de sinal, portanto ele vai positivo. E agora podemos fazer o seguinte: lá no lado direito da equação, nós temos a corrente elétrica como fator comum. Então a corrente elétrica fica em evidência, abrimos aqui os parênteses, colocamos R mais R mais R'. Isolando a corrente elétrica, encontraremos então que ela será igual à força eletromotriz menos a força contra-eletromotriz. E aqui embaixo colocamos a resistência do resistor, mais a resistência interna do gerador, mais a resistência interna do receptor. Temos aqui uma adaptação da lei de Ohm-Pouillet. Como trabalhamos agora com todos os dispositivos estudados, temos a lei de Ohm-Pouillet generalizada. Note que fizemos isso somente para um gerador, para um resistor e para um receptor, mas poderíamos fazer para vários geradores, para vários resistores
e para vários receptores. Desde que soubéssemos calcular o resistor equivalente, né? Soubéssemos calcular também o gerador equivalente, que tem força eletromotriz equivalente e resistência interna equivalente também, e, por fim, o receptor equivalente, que possui força contra eletromotriz equivalente e resistência interna equivalente também. Temos aqui, então, a lei de Ohm-Pouillet generalizada para vários geradores, para vários receptores e para vários resistores também. Vamos resolver algumas questões envolvendo a lei de Ohm-Pouillet generalizada. 3 pilhas de força eletromotriz 1,5 volts e resistência interna 1 ohm são ligadas como na figura a seguir. A corrente que circula pelas pilhas é de, então temos aqui alguns valores sugeridos e temos também alguns sentidos sugeridos para a corrente elétrica. Veja só, esta pilha tem polo negativo aqui e o positivo aqui. Aqui negativo, aqui positivo. Aqui positivo, aqui negativo. Perceba que aqui nós temos 2 elementos em série. E aqui nós temos um elemento que tem polo positivo se encontrando com polo positivo em relação ao outro elemento, né? E em relação ao outro elemento aqui do lado, ele tem polo negativo se encontrando como polo negativo também. Então veja que estes carinhas aqui, entre essas marcações, possuem naturezas diferentes. Ou esses dois estão se comportando como geradores ou como receptores, ou esse carinha aqui de baixo também tem essa opção, né? De se comportar como gerador ou como receptor. Note, pessoal, que nós vimos no enunciado que a força eletromotriz de cada pilha é de 1,5 volts. Se esses dois estão em série, quer dizer então que nós temos 1,5 mais 1,5, temos 3 volts. E esse cara está sozinho, tem apenas 1,5 volts. Quer dizer então que esses dois carinhas se comportam como geradores. Afinal, a sua força eletromotriz é maior do que este elemento, né? Que tem apenas 1,5 volts e comporta-se, portanto, como um receptor. E lembre-se que o receptor tem força contra eletromotriz. Podemos até colocar um tracinho aqui para que a gente possa diferenciar, né? A corrente elétrica é estabelecida pelos geradores, saindo do polo positivo, não é? E chegando aos seus polos negativos, tanto aqui quanto aqui também. E o receptor realmente, veja só, recebe a corrente elétrica pelo polo positivo, conforme estudamos. Vamos lá. A lei de Ohm-Pouillet generalizada diz que a corrente elétrica é a mesma coisa que a força eletromotriz equivalente menos a força contra eletromotriz equivalente. Dividimos isso pela resistência equivalente dos resistores externos mais a resistência equivalente interna dos geradores e a resistência equivalente interna dos receptores, por fim. Veja que aqui a força eletromotriz equivalente é a mesma coisa que 1,5 mais 1,5 é a mesma coisa que 3. Nós temos apenas uma força contra a eletromotriz e ela vale 1,5 volts. Veja que não temos resistores externos associados a esse circuito, então podemos eliminar esse termo. A resistência interna equivalente dos geradores vai ser a mesma coisa que Rzinho mais Rzinho, pois estão em série, né? Seria a mesma coisa que 1 mais 1, temos, portanto, 2 ohms. E temos somente um resistor interno, né, ao receptor. Então, colocamos lá 1 ohm somado, né?
3 menos 1,5 é a mesma coisa que 1,5. 2 mais 1 é 3. Temos, então, uma corrente elétrica de 0,5 A e nós aprendemos, através da análise, que ela está no sentido horário. Podemos, então, marcar a letra A de AIDS. Vamos agora para a última questão. No circuito apresentado na figura a seguir, estão representadas diversas fontes de força eletromotriz de resistência interna desprezível, ou seja, são ideais, que alimentam os resistores externos, a essas fontes de força eletromotriz, que têm resistências de 1,75 ohms e 1,25 ohms. Muito bem. A questão deseja saber qual é a corrente elétrica I no circuito. Vamos lá. Primeiramente, percebemos que temos aqui polo negativo, polo positivo. Negativo, positivo, quer dizer então que esses nossos colegas estão em série e possuem o mesmo comportamento, pois a polaridade não está invertida. Note que nós temos dois elementos aqui que estão em paralelo. E quando estudamos a associação de geradores, que são válidas, para receptores também, vimos que podemos juntar esses dois carinhas em um único gerador ou receptor equivalente e a sua força eletromotriz ou contra-eletromotriz equivalente permanece inalterada, Temos ali dois elementos de 3 volts, o resultante também vai ter 3 volts. Muito bem. Lembrando que era polo positivo para cima e polo negativo para baixo. Temos aqui 3 volts, Muito bem. Note que aqui temos polo positivo com polo positivo, então esses elementos têm naturezas diferentes e não estão em série entre si, E veja que aqui nós temos positivo e negativo, a polaridade foi obedecida, Então esses dois elementos estão em série. E veja que este último não está em série diretamente com esse, Pois temos aqui polo negativo com polo negativo. Então estes dois carinhas têm comportamento semelhante e estão em série. Veja que aqui nós temos 1,5 volts com 9. Então, temos um total, já que estão em série, de 10,5 volts. Aqui, nós temos 3 com 1,5. Temos um total aqui de 4,5 volts. Como esse é o maior valor, nós temos uma força eletromotriz. Como esse é o menor, nós temos uma força contra-eletromotriz. O sentido da corrente é dado pelos geradores, Então, partindo do polo positivo, a fim de chegar ao polo negativo. Veja que aqui este carinha recebe pelo polo positivo, Este também, realmente são receptores, e a corrente elétrica segue seu caminho no sentido horário. Pela lei de Ohm-Pouillet generalizada, a corrente elétrica será a força eletromotriz equivalente menos a força contra-eletromotriz equivalente. Aqui nós temos a soma, dos resistores externos, a resistência equivalente, com o resistor interno equivalente dos geradores, mais o resistor interno equivalente dos receptores. Como a questão falou que esses elementos são ideais, esse e esse, eles não têm resistências internas próprias. Então, podemos cortar aqui e aqui também. A força eletromotriz equivalente é a mesma coisa que 10,5 volts. Então, a corrente elétrica vai ser 10,5 menos a força contra-eletromotriz equivalente, que é de 4,5. E aqui embaixo precisamos da resistência equivalente dos resistores, Veja que temos dois resistores, estão em série, são percorridos pela mesma corrente, então podemos somar. 1,75 mais 1,25, temos aqui um total de 3 ohms. Veja que 10,5 menos 4,5
é a mesma coisa que você pensar assim. 10 menos 4 é a mesma coisa que 6, né? 0,5 menos 0,5 vai se anular. Então, temos aqui 6 dividido por 3. Beleza, isso aqui é igual a 2 amperes. Podemos marcar, então, a letra D de diarreia. É isso, pessoal. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Qualquer dúvida, deixa nos comentários, compartilha essa aula, deixa um gostei, se inscreve no canal e até a próxima aula.